Como habitual, eu costumo introduzir os momentos em que eu venho e tenho a oportunidade e o privilégio de poder estar a servir aos irmãos e a servir ao Senhor também através da ministração da palavra. Como eu gosto de cumprimentar os irmãos, Shabbat Shalom. Que o Senhor abençoe com a sua alegria, com a sua paz, com a prosperidade que vem dele, só existe nele, só podemos viver através dele. Esteja com todos e com cada um. Em particular também no seguimento daquilo que nós já pudemos hoje estar a servir e a cultuar ao Senhor. Não é hábito meu, mas eu gostava de convidar que todos aqueles que hoje já se sentiram também abençoados com o privilégio de podermos cultuar ao Senhor, que possamos agora dar um glória a Deus. Amém? Glória a Deus! Então, amados, vamos continuar com a nossa série de pregações. À partida, se tudo correr bem, hoje eu termino com este tema e também termino com esta série. Então, a nossa série que nos tem acompanhado ao longo de já alguns meses tem por nome os 4 pilares fundamentais do culto comunitário, ou 4 pilares fundamentais do culto público, que são os 4 elementos que não podem faltar sempre que nós, como Igreja do Senhor, nos reunimos para, em conjunto, cultuarmos ao Senhor, redundantemente. Então, para dizermos que tivemos um momento de culto como Igreja ao Senhor, não pode faltar momentos de oração, momentos da leitura e exposição da palavra do Senhor, não podem faltar momentos de cânticos, seja com ou sem instrumentos, e também não podem faltar momentos de ofertas. Por isso, quando nós temos o nosso momento até de ofertas aqui, não é aquilo que agora vamos fazer para despachar, para dizer que cumprimos, ok? É um momento de ato de culto, amados. É um momento em que nós estamos a cultuar ao Senhor Deus, em que somos chamados pelo Senhor a cultuar a Ele dessa forma também, não é? E então este é o último ponto que nós temos estado a falar já há algumas semanas, eu sei, e também porventura alguns não saberão, eu tenho o privilégio de estar aqui na igreja há cerca de 5 anos e ao longo destes 5 anos esta é a primeira vez que eu estou a debruçar sobre este tema. Então não fiquem com a pulga atrás da orelha a achar que isto é uma igreja que só falamos de dinheiro, porque não, até é a primeira vez que eu estou até a tomar algum tempo a falar sobre essa necessidade. E até porque quando eu introduzi este tema, eu busquei lembrar, eu tenho a responsabilidade, eu tenho a obrigação, que mesmo que seja desconfortável para mim, eu falar de tudo o que a palavra de Deus fala. Acham que é fácil para mim estar aqui a falar de dinheiro? Acham? Que é uma coisa que eu queria, digamos assim, eu Ismael por mim, eu não queria, mas tenho que falar, porque a Bíblia fala. Se a Bíblia fala, eu tenho que ser honesto e tenho que falar também. Acima de tudo, quando nós percebemos que eventualmente até existe uma grande incompreensão nesta área, e sei que é uma área bem crítica, é uma área bem melindrosa, muitas vezes é esta dificuldade de nós compreendermos e gerirmos mesmo como é que nós compreendemos biblicamente esta questão do dinheiro e como é que nós falamos desta questão do dinheiro, em particular das ofertas. Bem, como os irmãos também sabem, nós começámos já há 2 pregações atrás, eu comecei a expor uma crítica ao Evangelho da Prosperidade. Tem sido estas últimas pregações, tem sido literalmente, é este o nome, é uma crítica ao Evangelho da Prosperidade. E quando eu digo uma crítica, está na base de, não é para ganhar likes, nem visualizações ou para parecer que é uma coisa muito engraçada, mas é porque, como eu comecei por dizer, e eu volto a reiterar, a teologia da prosperidade não é só um erro teológico, é uma heresia, ok? Não é só um erro teológico, é uma heresia, não é evangelho de facto. Este nome, Evangelho da Prosperidade, é exatamente porque não é o de Jesus, é da prosperidade. Não é o Evangelho do Senhor Jesus. Então, eu já estabeleço isso logo como pontapé de partida. Mas até se poderiam perguntar, mas não é um bocado assim, um bocado contraditório o que o pastor acabou de nos dizer, que a prosperidade do Senhor estivesse connosco no experimento, e agora está a dizer que o Evangelho da Prosperidade é uma heresia? Sim, porque não tem uma coisa a ver com a outra. A Bíblia fala de prosperidade, mas até prosperidade não é apenas, ou o foco não é até a questão financeira.
Uma pessoa pode ser pobre e ser próspera. E pode ser rico e miserável. Então, novamente, não é uma coisa obrigatoriamente atrelada à outra. Mas antes mesmo, então, de nós lermos aquela passagem também que temos lido no início de todas as pregações deste último ponto, que fica em Jó 34:19, antes disso, vamos mais uma vez ao Senhor em oração, pedindo que Ele nos dê a direção agora pela Sua palavra, que ilumine a nossa mente e que nós consigamos compreender e que eu próprio seja fiel mordomo daquilo que o Senhor me confiou para também vos entregar. Senhor, nós te agradecemos o privilégio de estarmos aqui na tua presença. Obrigado porque poderíamos estar em tantos outros lugares, mas nós temos o privilégio de vir à tua presença, Senhor, de cumprir, ó Deus, aquilo que tu nos dizes na tua palavra, que nós não deixemos de congregar, Senhor. Sabemos que muitas vezes a nossa carne não quer, Senhor, a nossa carne batalha contra o nosso espírito e por nós estaríamos, se for preciso, na cama, ou a ver um filme, ou uma série, ou futebol, ou o que quer que seja, Senhor, mas, ó Deus, isso iria-nos acabar por fazer miseravelmente tristes, Senhor, e não nos iria preencher, Senhor, porque só Tu é que nos preenches. Todos nós temos, de facto, um vácuo no nosso coração, do Teu tamanho, que só Tu é que podes preencher. Seja crentes ou descrentes, nós só podemos ser, de facto, preenchidos por Ti. E nada do que não foi feito para nos preencher nos pode preencher, porque de facto só Tu, Senhor, nem esposas ou maridos ou filhos ou carreira, riquezas, poder, nada disso é para nos preencher, Senhor, porque só Tu de facto é que nos podes preencher e saciar as nossas almas. Então estamos aqui, cativos por Te ouvir, cativos por aprender mais de Ti, cativos por, Senhor, sermos moldados à imagem e semelhança de Jesus. E vivermos, Senhor Deus, conforme o dom que Tu conferiste a cada um, conforme a medida de prosperidade financeira mesmo que Tu conferiste a cada um, segundo o desafio que Tu tens lançado a cada um, seja aqueles de nós que terão a responsabilidade, o peso, mesmo o fardo de serem patrões, e aqueles de nós que terão a responsabilidade e o desafio de serem empregados, Senhor. Ajuda-nos a todos a ter o foco em Ti, Senhor. A ter-te como o nosso verdadeiro patrão, Senhor, e o nosso verdadeiro Senhor e Salvador. Oramos no nome daquele que, nós não merecendo, ainda assim se entregou por nós, o Senhor Jesus Cristo, dizendo amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, amados, e vamos ler Jó 34:19. Talvez pela última vez em algum tempo, mas Jó 34:19 nos diz assim a palavra do Senhor. E vamos ler, então, todos juntos. Aquele que não faz discriminação em favor de príncipes, nem estima o rico mais que o pobre, pois todos são obras das suas mãos. Então, podem se sentar. Até aqui a palavra do Senhor. Faltam 2 pontos para acabar a minha crítica ao Evangelho da Prosperidade, antes depois de eu também fazer uma crítica à teologia da pobreza, que também é biblicamente errada, e que nós não podemos cair em nenhum dos extremos e em nenhum dos polos. Então, amados, os últimos dois pontos que eu tenho como uma crítica ao Evangelho da Prosperidade, e aliás, como eu creio que avisei aos irmãos, inclusive esta lista não é de minha autoria, esta lista está no livro O que é que a Bíblia diz sobre o dinheiro, do pastor Augusto Nicodemos. Podem comprar, recomendo. Ainda não terminei a leitura, mas é muito bom e vai falar de uma forma bem ampla sobre a questão mesmo do dinheiro, e entre isso vai também falar sobre dízimos e ofertas, falando sobre vários aspectos. É um livro bem completo. Eu creio que já passei de metade e para mim aquilo já dava um livro inteiro, ainda falta quase mais metade do livro ainda pela frente. Mas pronto, só para também clarificar que até os irmãos podem se aprofundar um bocadinho mais, eu recomendo, podem se aprofundar um bocadinho mais nesta área, até lendo esse livro. Mas então, fala sobre o 8º ponto, é a questão de nós buscarmos a Deus, ou termos de buscar a Deus. E novamente, como eu disse, quando eu digo assim os pontos de crítica, muitas vezes são coisas que por si, como eu digo, e como as passagens nas quais
sustentados, não são coisas que são erradas ou que a Bíblia tem de errado. É só porque são isolados, são coisas que são isoladas e que são explicadas de uma forma errada. Ok? Não é que nós, novamente, não é que nós não tenhamos e não devamos buscar a Deus, mas a forma, a metodologia e os objetivos com o qual é explicado na teologia da prosperidade é que são errados. Então falamos da busca a Deus, ou existe o conceito da busca, de buscar a Deus, melhor dizendo, e nós temos a passagem de Mateus 6, 7 e 8. O que é que nos dizem Mateus 6, 7 e 8? Passagem bem conhecida. Mais do que conhecer, é preciso viver. Mateus 6, 7 e 8, que nos diz assim: e quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai conhece de que necessitais antes de o pedirdes a Ele. E depois também, versículo 11, mais à frente, que diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E depois temos também a passagem de Filipenses 4, 19, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. E então há uma grande ênfase, há um grande desafio na teologia da prosperidade nesta questão de nós buscarmos a Deus. Nós devemos buscar a Deus e buscar que Deus supra as nossas necessidades financeiras. Devemos buscar a Deus supra as nossas necessidades financeiras. Mas há vários aspectos que nós temos que ter em consideração. Não é que meramente, exatamente, o Senhor supra as nossas necessidades, porque como nós lemos em Mateus, Ele sabe aquilo que nós precisamos antes mesmo que nós o digamos. Nós devemos, de facto, como até nós poderíamos até, aliás, voltar para Mateus, não tenho aqui apontado, mas se nós voltarmos para Mateus 6, a Bíblia depois vai aprofundar um bocadinho, ou melhor, o próprio Senhor Jesus a falar no mesmo contexto, vai falar um bocadinho mais sobre essa questão, porque nós não nos podemos esquecer aquilo que ele diz em Mateus 6, mas depois ele diz isso, só aqui para me situar. Versículo... Isso, exatamente, irmã. Versículo 25, por exemplo, que nos diz, ou seja, Mateus 6, 25, que diz: por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis, nem à vida. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário. E ele continua, não é, a falar sobre a questão de nós andarmos exatamente ansiosos e tudo mais, mas nós devemos de facto saber que o Senhor é quem nos sustenta, que o Senhor é quem supra de facto o pão de cada dia. É interessante vermos essa oração que o Senhor Jesus nos ensina, de nós orarmos pelo pão de cada dia, ou seja, que a cada dia nós vamos ao Senhor em oração, por um lado, confiantes que é Ele que supre a nossa necessidade diária de alimento, mas também, por outro lado, confiando que Ele nos dará o pão a cada dia. E se não for Ele, exatamente, ao contrário de muitas vezes até com alguma arrogância, até poderíamos dizer, não, se eu é que trabalhei, não é? Eu é que mereci este salário, mas basta a gente cair na cama com uma simples doença e não há trabalho para ninguém, digamos assim, e ainda assim precisamos de comer o pão de cada dia. Então temos que ter a plena consciência que nós todos estamos nas mãos do Senhor, seja aqueles de nós que neste momento gozamos de saúde, ou aqueles irmãos que inclusive hoje gostariam, porventura, de estar aqui connosco e não podem porque se encontram doentes. Já falámos, inclusive, não é? A pessoa nesse sentido, a irmã Maria do Carmo. E oremos então pelos enfermos no nosso meio e aqueles que porventura também nos assistem de casa, que estão doentes neste momento.
Mas, de facto, nós encontramos que é interessante nós pensarmos que o próprio Jesus repreendeu aqueles que o seguiam por causa da sua provisão. O próprio Senhor Jesus criticou aquelas pessoas que só o seguiam porque queriam comer. Elas só iam atrás dele porque ele literalmente lhes enchia a barriga. E por isso é que sim, nós devemos buscar a Deus, sem dúvida. E buscar em Deus até o suprimento para todas as nossas necessidades. Mas, acima de tudo, nós devemos amar a Deus e buscar a Deus por quem Ele é. Não por aquilo que Ele faz. Em primeiro lugar, estão a perceber? Em primeiro lugar, nós buscamos a Deus por quem Ele é. Porque nós o amamos. Nós queremos ter mais intimidade com Ele. Queremos conhecê-lo mais. Queremos avançar numa maior profundidade no nosso conhecimento dEle. No nosso relacionamento com Ele. Mesmo que vamos. Pensem em Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembrem-se o que é que eles disseram. Eles foram mandados curvarem diante da estátua do rei. E tinham que adorar a estátua do rei. Eles recusaram, disseram, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos fazer isso. O castigo era serem enviados para uma fornalha de fogo ardente. Era literalmente tipo uma prisão que era uma fornalha ao mesmo tempo. E eles iam ser colocados lá dentro e iam ser cozidos vivos, queimados vivos. E eles disseram, nós não vamos nos curvar diante da estátua. E pensem, por um lado eles podiam dizer, bem, a gente ajoelha-se aqui, simplesmente faz de conta que estamos a adorar e depois no fundo não estamos a adorar nada. Mas eles perceberam que ali havia muito mais em jogo. Havia ali muito mais em jogo. Eles nem o simples ato de se curvarem, quer eles mesmo internamente não tivessem-se a curvar, eles disseram, nós não vamos curvar diante de nada nem de ninguém, a não ser diante do nosso Deus. E atenção, no contexto, vocês não sei se já repararam o que é que eles disseram. Eles disseram assim, tu podes nos mandar para a fornalha. Nós queremos que o nosso Deus tem poder para nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, eles estavam plenamente conscientes que eles podiam morrer queimados vivos. Era literalmente ali, era mais provável que eles fossem queimados vivos do que não. Eles não sabiam o resultado. Eles tinham fé que Deus iria fazer. Nós sabemos o final da história. Eles não sabiam o final da história. Eles disseram, nós não nos vamos curvar. Queremos no nosso Deus que nos pode livrar. Se Ele não nos livrar desta fornalha, fica sabendo que ainda assim nós não vamos adorar a estátua. Só adoramos o único Deus verdadeiro. Estão a perceber o contexto? É por isso é que eu digo, é muito bonito a gente ver a história do milagre, o testemunho, não é? E passar pela situação. Passar pela situação, confiar em Deus, não é? Quando chega, por exemplo, a altura de nós preenchermos os impostos, eles não precisam de saber que eu ganhei isto. Quantas vezes é que a gente não se dobra perante tantos ídolos na nossa vida, irmãos? Quantas vezes é que a gente não negocia a nossa moralidade em prol do nosso conforto e do nosso bem-estar? Quanto é que a Igreja do Senhor Jesus Cristo não tem literalmente negociado muitos dos seus princípios e valores em troca de esmolas, em troca de cargos públicos, em troca de uma reputação, de bom nome, de ser conhecido como amoroso e inclusivo? Quanto é que a gente não tem passado a negociar, não é? Aquilo, quando eu digo igreja, claro que estou a dizer igreja entre aspas, igreja no geral, a cristandade no geral, não é? Porque, infelizmente, muito daquilo que os crentes nos podem acusar tem um certo grau de razão. Há muita hipocrisia no nosso meio, obviamente, quando eu estou a dizer nosso meio, estou a dizer nos evangélicos em geral, na cristandade em geral, nas várias denominações que queiramos incluir. Há muita hipocrisia no nosso meio. Muita hipocrisia. E nós temos negociado muita coisa com o mundo. Temos negociado muita coisa com a nossa carne. Nós temos muitas vezes sido tipo aquela pessoa da história popular que ia atravessar uma ponte. Ela ia atravessar uma ponte e essa ponte estava bem degradada. Estava bem degradada. E ela estava com medo de atravessar e ela não sabia se a ponte ia cair ou não. Então ela foi dizendo o caminho todo da ponte. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. E olhar à volta para ver se a ponte não caía. E sempre, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Ia quase assim a chegar ao final, pensou duas vezes, mas o diabo também não é assim tão mau. Porque ela pensou assim, bem, deixa-me estar de bem com toda a gente. E muitas vezes nós também temos sido assim. Deus é bom. Não, Deus é fiel.
Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Mas depois a gente negocia muito daquilo que a gente acredita. A gente negocia na prática. Estão a ver? Muitas vezes a gente crê de uma forma e depois há de outra. E as pessoas veem, as pessoas à nossa volta veem. E depois metem-nos o dedo na cara. Com razão. E depois dizem, é por isso que eu não vou a essas igrejas desses hipócritas. Cai tudo dentro do mesmo saco. Não é? Quantas e quantas pessoas é que, porventura, vocês não sabem? Creio que vários, inclusive, dos irmãos que já estão aqui há mais tempo, têm essa consciência. De que várias das pessoas à sua volta, e aqui, geograficamente, à nossa volta, se recusam de meter os pés aqui dentro, porque têm a ideia que nós queremos o dinheiro delas. Ou só queremos o dinheiro delas. Se vocês forem conversar com muitos dos vossos colegas de trabalho portugueses, vizinhos e tudo mais, para começar, quando eles ouvem vocês dizem que são evangélicos, a esmagadora maioria deles não tem patavina de ideia do que é que vocês estão a falar. Nada, não sabem nada. Na cabeça deles, vocês estão a dizer que vocês fazem parte de uma seita qualquer. Vocês são ou testemunhas de Jeová, ou mormons, ou da IURD, como nós chamamos, da Universal, como vocês dizem. Nós cá abreviamos IURD, porque é a Igreja Universal do Reino de Deus, IURD. Ou exatamente uma igreja qualquer da prosperidade. É a coisa que eles associam. Porquê? É a única coisa que eles conhecem pela televisão. Porquê? Porque conhecem na televisão pelos escândalos, pelos problemas. A maior parte deles nunca entrou. O pai dele nunca entrou, o avô dele nunca entrou na igreja evangélica. De qualquer denominação. E muitos deles, até agora, nunca tiveram de lidar sequer com alguém que fosse evangélico. Ou alguém que se assumisse como evangélico. Então vocês pensem bem exatamente no testemunho que vocês também têm a desempenhar com aquelas pessoas com quem agora se cruzam. Mais do que vocês mudarem a cabeça dos portugueses em relação aos brasileiros, pensem em mudar a cabeça dos descrentes em relação aos crentes. Porque a vossa pátria não é o Brasil. Minha pátria não é Portugal. Eu estou aqui de passagem, eu sou um peregrino. Há bocado, quando o irmão Alex estava a dizer que existem 3 formas da gente contribuir para missões, uma é orando, outra é ofertando e outra é indo. Eu virei-me para a MLC e disse assim, 90% para aí das pessoas que estão aqui não têm noção que estão incluídos na 3ª categoria. Todos vocês vieram do Brasil. E estão aqui. Acham que é à toa? Acham que é para ter uma vida confortável e tranquila? Para os vossos filhos estudarem? Deus mandou-vos do outro lado do oceano para aqui. Para uma terra árida, incrédula, à qual está na Europa, mas nunca chegou a reforma protestante. Os primeiros protestantes que começaram a surgir aqui em Portugal foi há 100 e poucos anos atrás. Creio que vocês sabem há quantos anos foi a reforma protestante. Há mais de 500. Durante quase 4 séculos, não chegaram protestantes aqui e implementaram a igreja. 4 séculos. O que é que vocês acham? Enquanto o resto da Europa andava a viver isso, ele bateu ali na Espanha, implementou-se aqui na Península Ibérica o Tribunal do Santo Ofício, aquilo que nós conhecemos por Inquisição, acabou a reforma protestante na Península Ibérica, nem cá chegou. Então vocês pensam que Portugal nunca viveu um avivamento. Nunca conheceu, de facto, é que nem culturalmente se conhece o que é que são evangélicos, a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas não sabem o que é o Evangelho do Senhor Jesus. Muitos daqueles que até se dizem católicos nunca leram a Bíblia. Não sabem o que é que a Bíblia diz ou o que é que a Bíblia ensina. Então, novamente, pensem bem a responsabilidade que nós temos de saber que Deus provê e não negociar os nossos princípios
E não fazer as coisas porque as pessoas estão a olhar para nós ou nos estão a ver, mas porque fazemos as coisas para Deus em primeiro lugar. E porque Deus nos ensina a fazer as coisas dessa maneira. Eu não quero que o Isaac e que eventualmente todos os filhos que o Senhor me dê a graça de ter me obedeçam na minha palavra. Ou porque eu lhe disse, olha, não fazes, vais lá uma chinelada. Às vezes é assim. Eu quero que ele me obedeça, eu estando ali ou eu não estando. Porque exatamente ele tem que me obedecer, não com medo do castigo. Porque ele sabe aquilo que eu lhe disse. Porque eu lhe ensinei que é para obedecer, é para fazer assim. Então o Senhor Deus, ainda mais, o relacionamento que nós agora temos com Deus não é um relacionamento de, olha, eu vou fazer isto para não levar com um raio em cima da cabeça. Não é assim que Deus nos trata. Nós temos que, exatamente, somos chamados a obedecer porque o amamos. Porque o amamos. E novamente, muito mais do que por causa daquilo que Ele faz. E faz muito. Muito mais além do que nós pedimos ou pensamos, não é verdade, irmãos? Como eu estava a dizer, o próprio Jesus criticou aqueles que o seguiam só por causa dele os alimentar. Em João 6:26 nós encontramos exatamente isso. João 6:26. Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que me buscais não porque vistes sinais, mas porque comeste do pão e ficastes satisfeitos. E por isso é que é muito fácil nós enchermos galpões a prometer dinheiro às pessoas. Ou prometer pão às pessoas. Toda a gente quer pão. Até os intolerantes ao glúten querem pão. Mas novamente nós não devemos ir atrás do Senhor Jesus por causa dele nos dar pão. E foi essa a crítica que o próprio Senhor Jesus, conhecendo o coração das pessoas, estava a dizer. Outra coisa muito interessante que nós devemos lembrar é que Jesus rejeitou a tentação de Satanás de transformar pedras em pães para se alimentar ele próprio. Mateus 4:3, passagem bem conhecida. E uma citação do Velho Testamento também, porque Jesus respondeu a todas as 3 tentações de Satanás, que deturpou a palavra de Deus por 3 vezes, com a palavra de Deus bem aplicada. Em Mateus 4:3, Jesus diz, então o tentador aproximou-se dele e disse, se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. E no 4, Jesus responde, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então isto também é uma chamada de atenção para nós. Se nós comemos todos os dias, por que é que nós não lemos a Bíblia todos os dias? Se a gente se alimenta fisicamente todos os dias, por que é que a gente não busca se alimentar espiritualmente todos os dias? Claro que eu estou a mandar isto para o ar, isto aplica-se a quem quiser colocar o barrete na cabeça, não é? Mas é exatamente uma chamada de atenção do Senhor Deus. E depois, não é errado nós buscarmos a Deus a fim de obter provisão, como estávamos a falar há bocadinho. Mas é sim errado apenas buscar a Deus por causa da sua provisão, ou ter esse o nosso principal motivo de buscar a Deus. Já pensaram quão triste, quão medíocre é que é exatamente que nessas igrejas só se fala da bênção, da provisão e do dinheiro, do carro e... Que coisa tão medíocre. Reduzir o Evangelho do Senhor Jesus, que nos amou e se entregou por nós na cruz, para nos resgatar do reino das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. E nós reduzirmos isso a pão. Em suma é isso. Ou a pão e prata, se quisermos. E por último, Deus abençoava materialmente o seu povo no Antigo Testamento. Nós encontramos isso, por exemplo, em Deuteronômio, ou passagens usadas em Deuteronômio 28. Eu não vou ler tudo, mas se quiserem Deuteronômio 28 é apontar para depois lerem mais tarde. Deuteronômio 28, de 1 a 14, não vou ler, como eu disse, não vou ler tudo. Até porque vou ter que acelerar um bocadinho se quero terminar tudo o que eu quero dizer hoje. Deuteronômio 28, de 1 em diante, começa a dizer: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações.
E depois, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E depois começa uma série de bênçãos. Bendito serás, bendito serás, bendito serás. Claro que por uma questão de tempo, eu hoje não vou ler tudo, mas recomendo que os irmãos leiam. Mas novamente, aqui está a falar exatamente como o povo de Israel era abençoado no Velho Testamento e como, inclusive, não é? Havia como que este pacto, este acordo, estávamos a falar há bocado na Escola Bíblica Dominical e também falámos sobre isso na semana passada na Escola Bíblica Dominical, quando estávamos a falar na forma como está estruturado o livro de Deuteronômio. Então, nós estávamos a falar sobre essa questão de uma série, de uma lista de bênçãos. Então, esquecem que a bênção da passagem era uma bênção específica para o povo de Israel, como nação-país debaixo do governo direto do Senhor Deus. Lembram-se que nós ainda há bocado na escola bíblica, aqueles que estavam presentes, nós estávamos a fazer essa distinção. Uma coisa é o povo de Israel físico, outra coisa, digamos, é a igreja, que é o Israel de Deus espiritual, ok? Que ultrapassa linhagem sanguínea, ultrapassa tribos, línguas e nações, ultrapassa tudo isso. E há coisas que eram promessas para o povo de Israel físico que não são promessas que Deus nos fez, assim diretamente, ok? Eu creio que isto não deveria ser chocante, mas deviam compreender isso. Há coisas muito específicas, como também havia desafios muito específicos que nós não temos. Nós não temos que os homens não precisam de se circuncidar ao 7º dia depois de nascerem. Por exemplo, nós podemos comer camarão, eles não podiam comer camarão. Nós podemos comer polvo, eles não podiam comer polvo, não sei se vocês sabiam. Eles só podiam comer tudo o que tivesse escamas e barbatanas. E nós podemos comer todos os alimentos sabendo que agora Deus já santificou tudo isso, purificou tudo isso, e isso já não tem nada a ver com a nossa fé. E de uma forma semelhante, igualmente, há certas promessas que é isso que Deus fez a eles que não tem a ver connosco, ok? Nós continuamos a ter promessa de uma terra prometida, de uma pátria, exatamente, e de uma riqueza, de uma terra que mana leite e mel, mas onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrompe, não é? E onde os dias não se acabam e a noite não vem, não é? E não há dor, não há sofrimento, não há lágrimas de tristeza, não há doença e não mais acaba, ok? Eu acho que é um bocadinho melhor aquilo que nos está proposto. Parece-me razoável a segunda proposta. Eu prefiro confiar na segunda proposta, a não ser enquanto a vocês, mas eu creio que é bastante melhor aquilo que Deus nos promete a eles, como também, melhor, a nós, como também prometia a todos aqueles que confiaram de facto nele e com quem nós iremos também estar na glória, não é? Com todos os nossos irmãos do passado, não é? Com Abraão, com Moisés, com Davi e todos os outros do povo de Israel, todos os outros que confiavam de facto nas promessas do Senhor Deus e não aqueles que meramente lá nasceram, como Paulo alerta em, creio que é Romanos 9, nem todo de Israel é israelita. Que é exatamente essa a diferença. A diferença está no coração da pessoa, não quem é a mãe dele, não é? Ou o pai dele. Então, como eu estava a dizer, ainda que a igreja seja herdeira espiritual de Israel, não somos uma nação-país, antes somos um povo espiritual espalhado pelo mundo, composto de crentes de todas as tribos, línguas e nações. E o foco no Novo Testamento está nas bênçãos espirituais, como a justificação, que é nós sermos declarados justos diante do tribunal de Deus e já não há mais acusação diante de nós. A nossa santificação, não é? O facto de nós diante do tribunal de Deus sermos declarados santos, mesmo que nós e nós mesmos ainda não sejamos completamente sem pecado. A santidade de Jesus nos é atribuída e Deus olha para nós branquinhos, mais alvos do que a neve, por causa daquilo que Jesus fez por nós. E a glorificação, lembram-se que em Romanos 8, naquela chamada cadeia dourada da salvação, a nossa glorificação já está prometida, literalmente, está lá prometida, só falta desembrulhar quando o Senhor nos chamar à sua presença, não é? Depois do dia do juízo, quando chamar todos à sua presença no dia do juízo, todos nós salvos, já temos a nossa glorificação prometida, não é? E não vai depreciar, não é? Não vai cair na bolsa de valores, está lá guardadinha, por estrear para cada um de nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. E essa é que é a nossa esperança. Não é o carro, não é a casa, não é o emprego, não é a cura. Nós podemos não ser curados, mas ainda assim seremos curados de uma vez por todas. Ninguém vai defeituoso ou deficiente. Eu vou estar sem óculos. Todos nós. Nem lentes de contacto, aqueles que não gostam de usar óculos. Então, ainda que no Novo Testamento
não nos prometa a riqueza material como consequência da nossa obediência, adverte várias vezes para os falsos profetas que tentarão se infiltrar na igreja com o objetivo único de, mercadejando a fé, enriquecer às custas dos incautos. Nós temos várias passagens bíblicas. No caso, temos, por exemplo, Mateus 7,15. Até se puderem colocar Mateus 7,15, no caso... Iremos só ler esta e depois as outras eu irei citar para nós, porque eu ainda queria falar mais algumas coisas hoje. Então, como aqui diz Mateus 7,15, cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. E esses são dos que mais aparecem nas notícias, não é? Nos telejornais, com as quintas, com as casas, com os jatos privados e tudo mais, que é tudo para a obra do Senhor, tudo para a obra do Senhor. Eu preciso de um Rolex, custa 3.000 euros para a obra do Senhor avançar, não é? Claro que se fosse pago realmente com o trabalho dele, se é isso que ele quer, isso é entre ele e Deus. Mas se é à custa de extorquir dinheiro das pessoas, isso não me desce, não me desce, literalmente. Isso. Mas pronto, depois os irmãos podem ler também 2 de Pedro 2, de 1 a 3, 1 a Timóteo 6, 5. E depois, por último, também devemos ser fiéis a Deus, mesmo quando nos faltarem saúde e bens materiais. Ok? E isso nos lembra, esta sim, é importante nós lermos em Abacuque 3, de 17 e 18. É daquelas passagens, eu diria que é daquelas vezes que nós somos mais hipócritas, amados. Desculpem que vos diga, mas em Abacuque 3, eu sei que é difícil encontrar, é bem pequenininho, é praticamente só 2 páginas, não é? Então, Abacuque 3, do 17 ao 18, e é bonito, a gente canta, a gente lê, e quando passa também é bonito, também vai cantar esta música quando passa, porque aqui diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. 3, de 17 a 18. Então nós devemos ser fiéis a Deus, mesmo quando tudo o resto falha. Quando tudo o resto deixa de fazer sentido, quando a gente perde o emprego, perde o cônjuge, perde o filho, Deus continua a ser merecedor de toda a nossa honra, toda a nossa glória, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Continua sendo bom. Ainda há bocado cantávamos sobre a bondade de Deus e dizíamos, tenho vivido a bondade de Deus. Temos essa convicção, que temos vivido a bondade de Deus e que Ele em todo o tempo é fiel, em todo o tempo Tu és tão, tão bom. Agora pensemos nós, todas as vezes que nós levantamos o punho ao céu e começamos a reclamar, por que isto me aconteceu? Só comigo, tudo eu. Não me lembro no Sai de Baixo, Caco Antibes, tudo eu. E às vezes nós também nos comportamos assim, tudo eu, parece que tudo nos acontece, não é? Parece que temos uma lupa em cima de nós e tudo nos acontece, tudo de mal nos acontece. Mas por último, 3 questões para os irmãos refletirem antes de eu tentar ainda falar sobre uma crítica à teologia da pobreza. Então, ponto número 1, qual é a sua maior motivação para ser crente em Jesus e ir à igreja, orar e ler a Bíblia? Segunda pergunta, como reage quando faltam recursos financeiros ou saúde? E pergunta número 3. Acha que Deus deveria lhe dar uma condição melhor depois de tantos anos ao dar o dízimo e ofertas? Isto é para a gente refletir, exatamente. Tudo isto é para a gente refletir. Então agora, uma crítica à teologia da pobreza. Então da mesma forma, como a riqueza não é sinónimo de bênção de Deus, e pobreza sinónimo de maldição de Deus, temos de ter cuidado para não cair no extremo oposto, no qual cremos que ser pobre, materialmente falando, é sinónimo de santidade.
E por sua vez, ser rico materialmente é sinónimo de carnalidade, rebeldia ou pecaminosidade. Isto é um daqueles ranços que nós ainda trazemos do catolicismo romano, em que temos a questão até das ordens monásticas, por exemplo, dos franciscanos, baseada em São Francisco de Assis, que trouxeram aquela questão do chamado voto de pobreza, em que eles intencionalmente se abstiam de todos os seus bens materiais, abandonavam todos os seus bens materiais, entregavam à igreja e aos pobres e passavam a viver exatamente uma vida completamente pobres, em que naquelas que eles tipo, só tinham uma colher ou uma coisa assim do género. E isto não é, digamos assim, até nem é nada de novo já. Por exemplo, mesmo a história do Buda original, passa a expressão, ou de Buda, era a mesma coisa. Ele era um rico de um palácio, entregou toda a sua riqueza e virou uma vida de ascetismo, não é? Ou seja, de ser um asceta, ou seja, alguém que se privava dos prazeres e dos bens materiais. E nós fizemos uma versão gospel, não é, do budismo também, trouxemos para dentro da igreja essa questão e começámos então a bater muito nessa tecla de que não, tipo, cristão bom é cristão pobre. Ou pastor bom é pastor pobre. A gente começou a ir um bocadinho nesse sentido. E novamente, nós, ao surgirmos depois, ao derivarmos da igreja que só havia naquela altura, a igreja católica no sentido da palavra, católica, ou seja, universal, era a única que havia naquela altura, não é? Só que eles tinham virado romanos, e nós queremos ser bíblicos, e não romanos. Então, nesse sentido, nós começámos muitas vezes a trazer também para dentro do cristianismo contemporâneo mesmo, também depois esse extremo, essa forma de pensar. Não, porque a gente vê como os apóstolos também eram pobres na sua maioria. Não é que eles eram pobres na sua maioria, até a maior parte deles não era até obrigatoriamente pobre, mas depois até por aquele que foi o desafio que o Senhor lhes lançou, eles foram até empobrecendo, porque não era apobrecendo, era empobrecendo, por causa exatamente do desafio que o Senhor lhes tinha mandado, que eles tinham que ter aquele foco, e aquele foco único, ao ponto de Pedro dizer que ele não tinha nem prata, nem ouro, mas aquilo que ele tinha o dava de graça, como ele tinha recebido de graça, e em nome de Jesus, levanta-te e anda, e o camarada levantou e andou. Então, não quero dizer que agora eu vou fazer a mesma coisa se eu fosse um pobretano, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. Tem a ver exatamente até com os desafios que o Senhor lançou. Nem todos somos Joões Batista, não é? Porque o extrato social do cristão não tem intrinsecamente a ver com o seu relacionamento com Deus e a sua fidelidade ao Senhor. Por exemplo, como costumo usar, seja João Batista, seja Salomão, ambos foram criados e usados por Deus. Seja Davi e seja Paulo, que nós depois parece que nos esquecemos que Davi também era riquíssimo, era rei e era riquíssimo mesmo, e depois pensamos que não, mas Paulo é que é sério, Davi mais ou menos. Paulo é que é sério, e porque Paulo não é, passou por muita coisa, e Paulo, que até era originalmente de um extrato social bastante confortável, é que novamente, devido ao desafio que ele tinha, e inclusive ao martírio, esta questão, que ele foi morto, não é? Ele foi morto pela sua fé, devido a esse desafio, ele sim, foi-se privando cada vez, ou teve que ser privado de bens materiais. No entanto, a pobreza, desculpem, pode sim ser um sinónimo de más escolhas feitas pelo cristão. Por exemplo, um cristão pode ser pobre por más escolhas. Novamente, eu vou falar agora de quatro questões que podem levar um cristão, de facto um cristão, a ser pobre. E negativas. Atenção, 4 questões negativas que podem levar um cristão a ser pobre. Uma é o seu contexto nacional. Ok? Se o cristão está num país pobre, muito pobre, por exemplo, terceiro mundo, é normal, ou vai ser muito mais normal que ele seja pobre, não é? Porque é por causa do contexto nacional. Nós podemos, por exemplo, lembrar do marido de Noemi e a família de Ruth naquele tempo de fome lá do povo de Israel. O povo de Israel passou fome e eles estavam a passar fome e depois foram para outra terra para fugir da fome. Mas é interessante, nós vemos em Ruth 1.1 e continua até a dizer que eles não confiaram no Deus de Israel, já que estavam eles a passar fome, foram para outra nação e morreu o marido de Noemi, e morreu o marido de Ruth, e morreu o marido de Orfa. Morreram todos os homens da casa, acabaram por morrer na outra terra, e elas voltaram depois as 3 mulheres a passar fome. Então
tiveram que regressar, regressando só Noemi e Ruth. E novamente, Ruth não era judia, Ruth não era hebreia. Ela veio ser incluída, ser enxertada no povo de Israel, mesmo celestialmente falando. Então, o contexto nacional. Segundo, as escolhas financeiras. Por exemplo, se um cristão quer viver acima do seu padrão social, se um cristão se endivida e não gera o seu dinheiro, e isso são tudo coisas que a Bíblia adverte contra. Atenção, se a pessoa busca viver acima do seu padrão social, se endivida ou se envolve em negócios arriscados, gananciosos, não é? Esquemas e tudo mais, a pessoa mais cedo ou mais tarde também será pobre. Por exemplo, nós podemos ler até Salmo 131, no versículo 1 logo. Salmo 131, 1 nos diz: Senhor, o meu coração não é arrogante, nem os meus olhos são altivos, nem busco coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Porque o Senhor, de facto, tem um plano para a vida de cada um de nós. E Deus não promete em lado nenhum que todos nós vamos ser patrões. Não prometem em lado nenhum que todos nós vamos conseguir ter a nossa casa própria. Olhem, por exemplo, eu muito provavelmente nunca vou conseguir ter a minha casa própria. Porque não foi esse o desafio que o Senhor me deu. A minha condição financeira não dá. Não vou agora chorar por causa disso. Nós não fomos todos exatamente chamados para ser prémios Nobel disto ou daquilo. Não fomos todos chamados para ser CEOs. Mas não quer dizer que o Senhor não nos ama todos nós de forma igual. Agora, o desafio que Ele dá a cada um, não é? Os dons e talentos que Ele dá a cada um, mesmo a inteligência que Ele distribuiu a cada um, não é igual. O desafio que cada um de nós tem é diferente. E tem a ver até com exatamente a sua multiforme, não só graça, mas também criatividade. E é importante até nós termos cristãos nas mais variadas áreas da sociedade a fazerem a diferença nessas áreas da sociedade. E a saberem estar nessas várias áreas da sociedade. Depois, repercussões de decisões, como por exemplo, a pessoa tinha vícios no passado, a pessoa era um delinquente no passado, a pessoa tem falta de estudos, porque abandonou a escola, por exemplo, numa altura muito cedo. Isso vai ter repercussões, naturalmente. Então pode ser que a pessoa agora tenha uma dificuldade de, digamos assim, subir socialmente por causa de decisões muito erradas, não é? Se eu tivesse feito aqui tatuagens na cara e tudo mais, as minhas opções de oferta de emprego vão ser muito reduzidas. Se eu tivesse pintado, não é, tivesse tatuado os meus globos oculares, como há pessoas que fazem, não tem volta. Acabou, tatuou, agora tem os olhos sempre azuis ou vermelhos, e agora como é que vai ser para trabalhar? Isso acontece. Agora estava a ver, esta semana que passou, exatamente uma moça que dizia que era viciada em tatuagens e então agora não conseguia arranjar trabalho, porque ela literalmente era tipo, só tinha assim os olhos e depois era tudo, era a cara, era a testa, era aqui, do chi, não sei o quê. A escolha que a pessoa fez. A escolha que a pessoa fez. E uma coisa que nós precisamos de ter muita graça, amados irmãos, nós preparamos-nos para um embate, passa a expressão, digamos assim, nós estamos agora neste momento com o cinto de segurança colocado para um embate que nós teremos muito proximamente, até que acontecesse isso o mais cedo possível, que vão começar a chegar pessoas à nossa igreja, às nossas igrejas, que já amputaram partes do seu corpo, querendo mudar de sexo. E que agora querem voltar atrás. Mas quando a pessoa amputou. Neste momento, há uma série de adolescentes, jovens e já adultos, tremendamente amargurados e suicidas, porque perceberam que são estéreis. Que se fizeram estéreis. E que deixaram que eles se fizessem estéreis. Ou deixaram, médicos foram e os esterilizaram literalmente. E há várias situações exatamente que as leis dos nossos países, que os partidos dos nossos governos, em particular em Portugal, tenho que falar de Portugal, já passaram e estão a passar para que crianças possam avançar nesse caminho. Que a criança, passa a expressão, claro que isto é uma afirmação grotesca e uma simplificação grosseira. A pessoa vira-se, não, eu sou do sexo oposto, então vou começar a tomar hormonas, vou fazer operações e tudo mais. A verdade é não há quantidade de operações ou hormonas que a gente tome que vai mudar a nossa biologia. Sempre, quando tirarem uma amostra do nosso corpo, vai dizer se é XX ou se é XY. Se a gente morrer e for desenterrado daqui a uns anos, vão dizer era um homem ou era uma mulher.
sempre vai ser assim. E isto com todo o amor e carinho com aquelas pessoas que até têm condição clínica da disforia de género, que é a pessoa que tem mesmo a condição clínica e precisa de acompanhamento e graça da parte daqueles que são à sua volta, que acha mesmo, crê mesmo, que tem o sexo errado. Ok? E isto, outrora era uma condição clínica, agora não, é uma coisa que é para ser exaltada, louvada e deixar a pessoa, vai. E depois a pessoa vai, bate, quer voltar e percebe que nem voltar consegue. E por isso é que eu disse, nós temos que nos preparar para receber homens e mulheres assim nas nossas igrejas e sermos graciosos com essas pessoas e apontá-las para Jesus e viver com essas pessoas no nosso meio e abraçar com nossos irmãos e irmãs em Cristo. Mas é isso, a gente tem que se preparar. Mais cedo ou mais tarde vai entrar a primeira pessoa assim no nosso meio. Nós temos que saber lidar com graça, com amor, apontando o pecado, mas apontando para a graça também. Como qualquer um de nós que tem uma condição de vida errada, amados. Tal e qual. Agora, há questões que são irreversíveis, amados. Há coisas que são irreversíveis. E por isso é preciso ter cuidado exatamente naquilo em que a gente se mete. E quando os nossos pais nos avisavam ou nos avisam para a gente não fazer isto ou aquilo, porque há situações em que a gente se pode meter que não há volta a dar. Não há volta a dar. Aqui há uns tempos atrás, eu já percebi que não vou conseguir acabar hoje. Vai ter que ser para a semana. Eu depois vou acabar só a falar... Nem vou falar mais ponto nenhum, amados. Aqui há uns meses atrás, creio, não há meses propriamente, mas há um ano por aí, havia a questão de... Havia duas questões. Quando o Estado Islâmico estava mais na moda, houve duas situações diferentes. Uma, foram as moças que entraram para o Estado Islâmico para se casarem com jihadistas e tudo mais, moças aqui ocidentais, não é? Dos países aqui da Europa, que entraram em contato com o Estado Islâmico e, digamos assim, se entregaram para serem esposas de jihadistas. E lá, inclusive, algumas já tinham tido filhos e tudo mais e assim. E agora tinham percebido que não era aquilo que elas queriam e estavam a pedir para sair. E não era só pedir para sair, estavam a pedir para que os países de origem pagassem todas as custas, arranjassem forma de as ir lá buscar, forma de as trazer, e novamente ficava também grandes pontos de interrogação. Quem nos garante que essa pessoa não é uma infiltrada? Segundo caso que aconteceu mais em Portugal, jovens, nascidos ou não aqui em Portugal, mas que viviam cá e alguns já tinham cidadania portuguesa, se entregaram para o Estado Islâmico. Alguns já tinham morrido, outros queriam desistir e queriam vir embora. E queriam que novamente que o Estado português pagasse e arranjasse forma da pessoa ser trazida para cá. E, novamente eu pergunto, quem nos garante que essa pessoa não vem infiltrada? E claro que juntam sempre os suspeitos do costume, não, inclusão, tolerância, não é, tem politicamente correto e tal, é uma pessoa, é uma vida humana, é um cidadão português. Está bem, é um cidadão português, mas ele está envolvido com uma organização criminosa terrorista que anda a matar e a explodir pessoas e a cometer atentados nos nossos países, inclusive. Quem nos garante que essa pessoa não vai fazer isso cá? Então, inclusive, não sei se vocês têm noção, já há várias pessoas que Portugal recebeu como asilo de países que não estão em guerra. Não sei se até vocês sabem, há muita gente que vem de Marrocos, literalmente de bote, atravessa ali, bate ali no Algarve e depois vem pedir asilo em Portugal. Como assim asilo? Marrocos não está em guerra. A gente não tem nenhum problema diplomático com Marrocos. Então chegam e pedem asilo e o governo dá casa, dá um subsídio, exatamente, dá mais do que aos portugueses, dá casa, dá carro, dá luz, dá água, dá cesta básica e não sei o quê e tudo mais. E já houve casos desses que foram depois cometer atentados em outros países. Ou literalmente, não sei se vocês já... Outra coisa que eu estava a comentar ainda agora, foi esta semana que eu creio que comentei no grupo dos homens. Não poucas são as semanas que passam, ou se passam, em que em vários países pela Europa diz português violou não sei quem, português matou à facada não sei quem, português estava envolvido com rede de tráfico humano. E depois a gente vai ver o nome do português, Abdul Salam Alami.
Eu estou tranquilo, não creio que isto tenha nada a ver com racismo, amados. Não tem nada a ver com racismo. Nada a ver com racismo. Todos que vierem por bem, venham. De todo o lado do mundo. Independentemente da cor da pele, independentemente se é homem, se é mulher, se é novo, se é velho. Quem vem por bem, venha. Quem vem por bem, venha. Quem não vem por bem, pode voltar para a sua terra. Passa a expressão. Quem vem por bem, venha. De todo lado. Quem vem por bem, venha. Quem quer fazer o país andar para a frente, que a gente precisa, venha. Inclusive para daqui a uns anos começar a mudar a mente da forma como os portugueses votam. Quem vem por bem, venha. Mas infelizmente nós não podemos deixar exatamente que com esta bandeira da tolerância, de sermos amorosos, e de sermos muito bonzinhos, fazemos aquilo que nem Jesus faria. Amados, Jesus não matou a fome a toda a gente. Jesus não curou toda a gente. Jesus não foi atrás de todas as pessoas que estavam endemoniadas para expulsar demónio. E ainda assim não falhou em nada. Não falhou nisto. Por que nós agora achamos que vamos ser melhor, achamos que somos melhores que Jesus? Somos mais amorosos que Jesus? Somos mais amorosos que Deus? Há muitas coisas na Bíblia que Deus diz: vai até aqui, ok, passas daqui, morres. Deus disse isso em muitas coisas. Inclusive quando em Gênesis surge a questão da pena capital, a pena de morte. Eu sei que é um assunto complexo. Mas quando surge a primeira vez, que é Deus que institui, é porque Ele diz: o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Ninguém tem o direito de atentar contra a imagem e semelhança de Deus, nem no ventre da mãe dele. Às vezes aquelas teorias: e se a gente pudesse arranjar uma máquina do tempo, voltasse atrás e abortasse o Hitler? Que direito é que a gente tem? Ele ainda não tinha feito nada. Que direito é que a gente tem? Não temos. No entanto, depois a Bíblia adverte: quem atentar contra a imagem e semelhança de Deus de alguém, é lícito que morra. Quando Pedro sacou da espada para defender Jesus e foi para cima do Malco, e ele queria lhe cortar o pescoço, não acham que ele estava ali a mirar? Ele não era um faquir. Pedro não era faquir. Pedro não estava ali a mirar para a orelha. Calma, não te mexas, Malco. Pumba na orelha. Ele queria ceifar-lhe o pescoço. No caso, só lhe cortou fora a orelha. E o que é que Jesus disse? Guarda a espada, porque quem vive pela espada, morre pela espada. Então há situações irreversíveis. Há situações que levam as pessoas à pobreza. Mas sobre o resto a gente vai continuar a falar para a semana. Vamos agora terminar com uma palavra do Senhor. Da oração. Terminar com uma palavra de oração e a seguir então podemos nos despedir e ir para os nossos lares. Mas bem, vamos ao Senhor em oração. Pai, nós te agradecemos porque tu és Deus fiel, és Deus bom, Deus zeloso. E, Senhor, nós sempre queremos ser honestos e sinceros na tua presença e queremos ser fiéis a ti. Queremos ser fiéis, queremos ser honrosos, queremos cumprir o que a tua palavra nos ensina e também ter atenção, Senhor, para não acharmos que, segundo o politicamente correto, segundo um suposto amor e tolerância, que nós vamos ser mais bondosos do que tu. Ou que queremos fazer as coisas do nosso jeito e vamos fazer as coisas do nosso jeito melhor do que tu nos mandas, inclusive na tua palavra, fazer. Então, Senhor, ajuda-nos a mais do que ter uma cultura portuguesa, ou brasileira, ou angolana, ou do Burkina Faso, ou da África do Sul. Ajuda-nos a ter uma cultura do céu. Ajuda-nos a ter princípios do céu, a ensinarmos às nossas crianças os princípios do céu, Senhor, independentemente da forma como nós aprendemos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos honestos também e ajuda-nos a ser fiéis a Ti, Senhor, até com os recursos que Tu nos dás, para que não falte provisão e mantimento e que a Tua Igreja consiga expandir, Senhor, e que nós possamos avançar e nós não tenhamos que andar a contar os tostões para fazermos a obra missionária, enquanto, porventura, nós nas nossas casas andamos a viver bem e confortavelmente, Senhor. E podemos ir comer fora, podemos ir ao cinema, podemos trocar de telemóvel e depois falta para comprar bíblias ou para sustentar missionários ou
para o que quer que seja que tu nos tens estado a desafiar e que ainda assim nós temos estado a falhar contigo, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos fiéis em todo o tempo e a saber que tu és bom em todo o tempo. E clamo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o teu grande amor por nós, Deus Pai, que as doces consolações, a coragem, a ousadia, a cura do Santo Espírito sejam com todos e com cada um. Oramos no santo nome de Jesus, dizendo: Amém.